Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Emmanuel comenta na lição 142 do livro Caminho, Verdade e Vida, um só Senhor. Se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidade nas estradas do mundo, é que depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos com respeito ao Senhor a quem devem servir. Como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se aliam na marcha diária. Que dizer de um homem que pretenda dirigir 2 centros de atividade antagônica em simultâneo esforço? Cristo é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único depois de Deus para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutiva e adquiriu-nos para a redenção com o sacrifício de seu amor. Somos servos dele, precisamos atender-lhe aos interesses sublimes com humildade. E para isso é necessário não fugir do mundo nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte do serviço confiada ao nosso esforço nos círculos de luta em célula de trabalho do Cristo. A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Mais uma vez, a gente vai trabalhar o tema de hoje assim, né? O papel do educador dentro da moral do Cristo, ele faz meio que o papel do morde-a-sopra, morde-a-sopra. Por quê? Porque, partindo do princípio de que não existe perfeição aqui na Terra, todos nós temos dificuldades enormes, mas a gente precisa começar a fazer alguma coisa, dar o primeiro passo. Você começa a dar o primeiro passo, por exemplo, ele diz aqui no último parágrafo qual é o nosso objetivo, né? O objetivo nosso aqui acaba sendo de consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes. O que é o objetivo do Evangelho? É trabalhar uma reforma íntima, uma reforma moral, analisar e se conhecer bem para identificar aquilo que está desafinado com o Evangelho de Jesus e, ao mesmo tempo, ajudar os semelhantes. São esses dois baluartes, essas duas colunas aí do Evangelho. Mas a gente sabe que a natureza não dá salto, a coisa não vai de uma hora para outra. Então, a gente tem que fazer um trabalho assim, ao mesmo tempo de dedicação, de resignação, de determinação, mas sabendo que vai ter algumas quedas no meio do caminho, porque essas quedas vai ser o esforço que a semente está fazendo para se transformar numa árvore, vai ser o esforço que a ave que está se desenvolvendo dentro do ovo vai quebrar a casca do ovo para poder ver a luz do dia. Tem um esforçozinho de todo mundo. Isso acontece com todo mundo, não tem jeito, não tem para onde correr. Então, por que eu falei morde-a-sopra? Porque num primeiro momento ele vem falar para a gente tem que compreender, é compreensível sim, essa natureza ainda viciosa, como diz aqui no texto, né? Desviada do Evangelho de Jesus. É natural em cada um de nós. Mas o que não é natural é você se acomodar nela, porque depois que o Evangelho entra na gente de verdade, a gente nunca mais fica tranquilo sabendo que alguma coisa dentro da gente está desafinado com essa lei. A gente nunca mais fica. Então o Emmanuel vai vir sempre com um texto que, no primeiro lugar, ele nos ensina a ter o auto-perdão, nos ensina a dar continuidade, a ter resignação, e depois ele vem falar, não, mas vamos lembrar uma coisa, tá? Não se pode servir a dois senhores, não. E o que você está fazendo aqui, vamos seguir ao Mestre, que é Jesus. Então, o Cristo é a linha central de nossas cogitações. Mas quando a gente vai estudar a doutrina espírita, a gente vai encontrar uma coisa muito legal e que soa de maneira muito profunda em nossos corações, que vai resumir esse morde-a-sopra. Quando o Espírito de verdade fala para a gente assim, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar suas más inclinações e por sua transformação moral. Então como é que se reconhece o espírita? Quem está fazendo esforço, ele não diz que eu consegui extinguir definitivamente, não diz. Eu estou fazendo o esforço para domar, eu estou controlando. Ela está aqui dentro de mim, mas está sob o meu controle. Mas eu sei que se eu falhar um pouquinho na vigilância,
ela vai mostrar que ela está viva e muito bem viva. O Emmanuel tem textos maravilhosos que falam sobre isso e que, inclusive, são textos que ele está fazendo até uma autobiografia espiritual. Ele fala, poxa, eu pensava que alguns pensamentos eu já tinha me livrado deles e descobri que eles estão muito vivos ainda dentro de mim. Que a luta continua e que a natureza não dá salto mesmo. Né? O Emmanuel fala isso dele mesmo, e que é muito legal, né? Você vê esses espíritos, além de fazer um trabalho educativo maravilhoso, ele também falarem dele mesmo. Mas o que que vem lá? Um esforço para domar as minhas más inclinações. E ao mesmo tempo vai acontecendo sim uma transformação moral. A transformação moral é que você era um cara muito impaciente, de repente se tornou uma pessoa mais paciente. Não ficou a 100% não, mas já melhorou bastante. E as pessoas que estão ao seu redor falam, caramba, você teve uma mudança sim. Mas a gente sabe, está aqui dentro, o homem velho está aqui dentro. O homem velho ainda, se eu tiver um pouquinho de invigilância, ele vai sair cuspindo marimbondo de novo. Aquele vício não está totalmente extinto não. Ainda tem aqui dentro, muito forte da gente, aquela vontade de fazer uma determinada coisa. E os vínculos que a gente traz do passado, essas coisas. Então existem, mas eu estou fazendo um esforço para domar as minhas más inclinações. Esse esforço, a gente tem que estar o tempo todo pensando no seguinte, né? Como o Chico Xavier falava para a gente, né? Aos outros eu dou o direito de ser como eles quiserem, mas a mim eu dou o dever de ser cada vez melhor. Se fosse estabelecer assim, um ponto de equilíbrio entre a zona de conforto e a resignação em querer mudar, você vai encontrar no meio. Eu não posso ficar no meio, eu tenho que ficar do meio para frente. Eu tenho que ficar do meio para frente. Estou falando assim, eu, comigo mesmo. Estou estabelecendo para mim. Mas vai ser uma cobrança? Tá, mas é uma cobrança que eu vou saber também me perdoar na hora que eu tiver alguma falha, entender que eu sou humano e não ficar me deixando cair por conta disso, não, porque eu vou lembrar o seguinte, que Pedro, só depois que ele 3 vezes ele falou, eu te amo, mestre, eu te amo, mestre, eu te amo, sim, e ouviu o galo cantar e chorou, é que ele modificou também. Então, e outra coisa, para estudar até o livro do Atos dos Apóstolos, vai ver que o Pedro teve alguns deslizes, até depois disso também, mas aquele deslize que todo ser humano está sujeito. Botava a cabeça de novo no lugar, pedia inspiração para Jesus e bola para frente. A gente vai ver que teve alguns, até os entreveros ali no livro do Atos dos Apóstolos. Por exemplo, o mais notado de todos eles foi uma discussão que teve se os gentios precisavam ser circuncidados ou não, que era o costume dos judeus. A gente sabe, foi um desentendimento entre Paulo e Pedro. Então o que acontece? A gente vai botar na cabeça assim, o esforço que eu vou fazer em domar as minhas más inclinações. Isso para mim foi tão consolador, porque falou, opa, não está exigindo que eu seja perfeito, porque perfeito eu sei que eu não sou. E quando eu escuto um ser maravilhoso, que a gente ama do fundo do coração, como o Chico Xavier, esse da foto aqui em cima, aqui, por exemplo, dizendo em alguns vídeos que ele também não é perfeito, fala, então, se ele não é perfeito, eu vou tentar fazer a minha parte aqui, vou entender que para chegar à perfeição ainda tem muita coisa pela frente. Pelo menos eu preciso agora, nesse momento, identificar aquilo que está desafinado com o Evangelho de Jesus, para poder começar a afinar, e também identificar qual é o gênero de prova que eu estou passando agora. O que eu estou vivendo nessa minha vida agora? Qual o gênero, e qual a expiação também que eu estou passando? Por que eu estou passando? Como é que eu faço para obter êxito nesse período de aprendizado? Como é que eu faço para aproveitar o máximo dessa experiência que eu estou passando? Porque prova, a gente sabe o que é prova. O aluno que vai lembrar, eu fui prestar um concurso público. Ele vai lembrar do tempo que ele teve que abrir mão e se dedicar da disciplina que ele teve que se impor para poder estudar, para poder se preparar para um concurso. Aí depois ele vai colher os louros de ter sido aprovado. Mas esse período de prova, ele é sempre muito útil, porque ele está precedendo uma coisa muito legal, uma conquista que vai vir para frente. Então a gente fica ali se preparando, fica ali se dedicando. Então a gente pelo menos identificar agora qual é a prova que eu estou vivendo e se eu estou vivendo essa prova bem ou não. O que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para rever os meus sentimentos, os meus pensamentos. E aí é bola para frente, mas é um trabalho que é contínuo e a gente vai lembrar que é um só Senhor. Na verdade, esse texto aqui vai mostrar para a gente assim, todas as vezes que eu entrar num círculo vicioso, falar mal da vida das pessoas, maus pensamentos, alimentação inadequada, uso de substâncias ainda que entorpecem o nosso organismo, sexolatria, qualquer coisa parecida. Toda vez que eu entrar nesse campo eu vou falar, peraí, qual é o Senhor que eu estou optando por servir? Se for Jesus, eu estou
caminhando no qual contrário, né? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.